Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje estou recebendo dois super convidados para contar a história deles e de uma empresa que é muito conhecida aqui na nossa região. Agora eu falo bem interior, no interiorzão aqui de Avaré e região. A gente vai conhecer um pouquinho a história da Borá. Gente, a Borá tem inúmeros produtos, está numa fase de expansão agora da fábrica. Fico muito feliz de poder, agora nesse momento da história de vocês, a gente contar como que foi o nascimento de vocês, para as pessoas que acompanham vocês nas redes sociais, conhecer mais a fundo da história de vocês. Então, muito obrigado. Hoje eu estou aqui com a Flávia e o Paulo, que são os fundadores e criadores, né, da Borá. A gente que agradece, é um prazer para a gente estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu achei muito legal que você trouxe uma colinha aqui para mim, né, de várias coisas que eu não sabia dos benefícios da coalhada. Então, achei muito legal isso aqui. E a Marcinha trouxe o nosso café. Muito obrigado, Marcinha. Obrigado. É outro café meu, Marcinha. Obrigadão, viu? Opa. Vocês comentaram comigo aqui, ó, que tá no nossa colinha, que quem é intolerante à lactose pode comer a coalhada. Então eu fiquei muito feliz porque vocês trouxeram um monte aqui. Obrigado. E eu tô bastante curioso para comer uma. Como que surgiu a ideia, né? Porque eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que entender, né? De fazer a coalhada. Como surgiu isso há tanto tempo? 21 anos atrás. Só um detalhe antes de você falar. Na verdade, a coalhada é um alimento milenar, né? Ele já tem muitos e muitos anos, né? É um dos primeiros alimentos que começaram a consumir o homem desde que começou a consumir produto de origem animal. Mas pode falar. A gente tinha uma empresa de assistência para fazendas de gado de leite, na verdade. Porque eu sou agrônoma, fiz mestrado em gado de leite e o Paulo é veterinário. Então a gente tinha essa empresa e dava assistência para fazendas de gado de leite, que é a nossa paixão. E aí teve uma hora que o Paulo começou a pesquisar com minha avó, minha tia-avó, porque elas tinham uma saúde maravilhosa e tal, e uma tinha 100 anos, a outra 97, e aí um dia ele 100 anos? Minha avó morreu com 104 anos. Caramba! E a minha tia-avó, que é a irmã dela, de 97, tá lá, fazia um monte de comida pra gente quando estavam na fazenda e tal, e aí o Paulo falou que era o segredo delas para ter tanta saúde, e elas responderam que era alimentação. Nossa, muito gostoso. O Matheus usa muito coalhada aqui nos pratos, né? Usa bastante. Essa aqui que você está comendo é a coalhada seca, né? Geralmente a gente tempera com azeite, sal, za'atar e passa em torradinha, serve como um patê. Então talvez esteja faltando algum sabor aí, porque normalmente ela é consumida temperada. Essa aqui é a coalhada fresca, ela é como um iogurte natural. Aí você pode consumir pura, ou com fruta, com granola, com mel. Mas essa que você está experimentando é a coalhada seca, que é mais para ser usada como um patê. Essa daqui também é zero lactose ou não? Sim, as duas, porque os micro-organismos que existem na coalhada, eles digerem a lactose do leite, então já não vai ter lactose mais na coalhada. Que legal! E foi muito difícil chegar nesse produto assim que é zero lactose? Na verdade, a coalhada não foi difícil, porque a receita, na verdade, veio da família, né? Você tem o Halbe, ou então, né, o fermento que coloca junto no leite, e o desafio, e o que foi, é porque a gente não usa nenhum conservante, não usa nenhum aditivo, não tem nenhum espessante, é só o leite e o lactobacilo. E manter isso como é. Então, você tem que estar atento com toda a cadeia de produção, não só da coalhada, mas do leite também, entendeu? Na fazenda, das vacas, dos animais. Nossa, bem saborosa. A ideia da receita e tudo partiu de você? Sim. Como que foi? Ele pegou a ideia com a minha tia, né? A tia-avó dela... Foi esse crossover de famílias, então. Isso. A gente tirava leite, né? Já tinha lá a fazenda que produzia leite, e até com relação ao mercado, um direcionamento mais para produzir alguma coisa que a gente queria.
Pode falar. A tia-avó dela, que estava na fazenda, ia sempre lá e fazia coalhada, né? Ela fazia as esfirras, né? Tinha os alimentos dela lá, e a coalhada estava em todo, desde o café da manhã, no almoço, então ela sempre estava lá com a coalhada. E a gente consumia e gostava também. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, por que não fabricar coalhada para vender? Não existia no mercado. Né? Não tinha? Não tinha coalhada, não. Tinha o só... iogurte, que na verdade ele tem alguns lactobacilos um pouco diferentes, e todos eles com aditivo, com saborizantes, né? E a gente, desde que começou a produzir a coalhada, focou em cima de um alimento natural. A gente sempre indica para que se consuma a coalhada com fruta natural, de preferência se quiser orgânico, ou então mel, açúcar numa quantidade menor, onde a pessoa possa fazer a receita que ela queira. Que legal se vocês trouxeram algo que vocês viram, né? Em loco, Isso. na família de vocês, né? Pela longevidade, né? E vocês quiseram e criaram um produto, né? Que legal. Eu não sabia de todos esses benefícios, eu fiquei impressionado. A gente aliou duas coisas bem importantes, que a gente adora tirar leite, né? A gente adora a atividade leiteira em si, e o leite não dá muito lucro, né? Hoje até tá bom para o produtor, mas naquela época era bem difícil. Então a gente... Antes disso, até tinha vendido nossas vacas, que foi muito triste para nós. E depois foi um jeito de viabilizar a produção de leite e produzir algo bem saudável, que gera bem-estar e saúde para as pessoas, que é uma coisa que a gente acha legal. Então, aliou... Então, no começo... Foi o nosso sonho. A primeira empresa de vocês, vamos dizer assim, na realidade, vocês vendiam o laticínio, vamos dizer assim, o leite. A gente vendia o leite e a gente dava assistência para fazendas de gado de leite. Quanto tempo vocês ficaram ali como... 15 anos, mais ou menos. Não, 8 anos. Nossa, dando assistência, né? Dando assistência. E vendendo leite também. E vendendo leite também. Isso já vendia desde a época do meu pai. Eu sou a quarta geração que tira leite na família. Meu bisavô tirava leite, meu avô, meu pai, e eu tiro leite. E o meu pai era médico, mas tinha essa fazenda, que ele adorava, e tirava leite também na fazenda. É muito... casa muitas coisas na vida de vocês, né? Como é que vocês se conheceram? Fiquei curioso agora. Então, eu morei na fazenda há um tempo, quando eu me formei. Uhum. Eu vim de São Paulo com 22 anos e fui morar na fazenda do meu pai para tomar conta da fazenda. Minha mãe tinha falecido, e aí o meu pai meio estava triste, queria vender a fazenda. Eu falei, não vende que eu vou lá tomar conta. E mudei para cá, para a fazenda em Piraju. Fiquei 5 anos lá. Depois eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, fiquei 3 anos lá. Quando eu voltei, não queria ficar mais só na fazenda com todo aquele conhecimento. Eu vim para Varé, não conhecia ninguém aqui também, e montei uma empresa de assistência para fazendas de gado de leite, que era o que eu conhecia, né? Era a minha especialização. E aí o Paulo era veterinário, estava chegando da Austrália, e aí ele foi trabalhar comigo e a gente casou. Você fez faculdade fora também? Não, eu fiz só uma especialização, fui para lá, não foi faculdade. Faculdade eu fiz aqui. No Rio. Né? Fiz na Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas você é do Rio de Janeiro? Não, você é daqui? eu sou daqui. Você é daqui, você viajou bastante também. Eu viajei bastante, é uma faculdade muito bonita, e quando um primo meu tinha se formado lá, e quando eu fui da formatura dele, eu falei, olha, aqui que eu quero estudar, um lugar muito gostoso mesmo, bons anos lá, passei, então fui para o Rio. Daí, voltei, trabalhava com pesquisa, fui para a Austrália. Quando eu voltei, encontrei a Flávia. Quando vocês, agora, né, cada um respondendo o seu tempo, mas quando vocês forem estudar fora, vocês foram estudar o que em si, assim, porque fez muito sentido hoje no que vocês trabalham, ou não tem nada a ver, vocês mudaram tudo? Não, fez muito sentido, porque eu estudei agronomia, então já tem todo sentido criar as vacas de leite, porque lá eu estudei na Exalc, e lá tinha um departamento muito forte de zootecnia. Então, já me especializei nisso durante a faculdade. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz em nutrição e manejo de gado de leite. Olha só. Então, leite era a minha paixão. E leite era a paixão dele também. E a gente dava assistência para essas fazendas com isso, né? Só fazendas de atividade leiteira e de gado de corte também a gente dava, né? Então, foi um jeito da gente viabilizar a nossa produção de leite, que é o que a gente gosta, né? E na veterinária você já tem matérias relacionadas à indústria de laticínios, né? Então, durante a faculdade você já aprende toda a parte de produção, de fiscalização. Então, para a gente foi fácil, quando já trabalhava com a produção de leite, direcionar para um laticínio.
Embora a legislação ajudou muito, porque quando a gente começou, foi justamente quando surgiu a lei artesanal. Uhum. Porque até então, para você ter um laticínio, você deveria ter uma produção muito grande, você deveria ter muitos funcionários, era uma coisa direcionada mais a grandes indústrias. Quando surgiu a lei do artesanal, aí sim nós podemos registrar Isso faz tipo uns 20 Foi anos. 2001. 2001. Mário Covas que fez essa lei. É. Que permitia, porque antes produtor rural não podia vender os ovos para o supermercado ou fazer qualquer coisa com... Ele Não, tinha que vender para não um sabia disso. intermediário. Sim. O leite você vendia para um laticínio, o laticínio vendia para o supermercado. E o Mário Covas fez essa lei que permitiu o próprio produtor industrializar os produtos da fazenda, como leite, ovos, carne, e vender um produto finalizado. Então, a gente começou por causa dessa lei, que facilitou bastante. Mas hoje, 2022, né, a nossa geração aí que está acostumada com Instagram, Facebook, postar e vender seu produto, 22 anos atrás, 21 anos atrás, Sim. pensar que isso não era legalizado, né? Chega a dar até um nó na cabeça da gente. Mas se você observar, hoje nós temos, né? Porque primeiro você cria o produto, você começa a produzir, depois vem a legislação. O Estado tem que fazer com que tenha as normas, a parte de fiscalização, toda uma burocracia para fazer aquele produto virar legal, entre aspas, certo? Hoje, a gente está acabando de passar, já faz um tempo, mas a internet foi a mesma coisa, né? Nós tivemos que colocar a internet e todo mundo está usando, e agora que está vindo eu não gosto de falar regularizações, mas, né, pelo menos uma organização dentro da parte burocrática só. Sim. Né? Vocês começaram como pequenos produtores, né? Sim. Vocês tiveram essa dificuldade antes de ter essa lei, né? Para comercializar o produto de vocês, ou vocês tiveram já, vamos dizer assim, a sorte de já pegar a lei já em funcionamento? Não, então, a lei já tinha sido feita quando quando ele começou a fazer as coalhadas, né? E aí, ele mesmo que fazia, adaptou uma casinha lá na colônia da fazenda. Bem caseiro. Bem caseiro. Sim. Ele começou a fazer assim, desenvolveu a receita da minha tia lá e aprimorou e começou a ir para os amigos. Se eu fizer isso aqui para vender, você compra. Se fizer, e começamos a vender no nosso bairro, no porta a porta. Batia na campainha, dava para a pessoa experimentar e aí a gente ia vendendo. E aí, um dia, eu falei, olha, ou a gente para de dar assistência nas fazendas e faz esse negócio direito, ou a gente para de fazer isso, porque a gente passava o dia inteiro nas fazendas, chegava à noite, ia fazer coalhada até meia-noite, com aqueles montes de latão de leite. Então, era assim, eu gostava de tudo certinho e aquilo para mim não estava bom. Por quanto tempo nessa? 1 ano, né? Acho que por aí. Foi 1 ano. Porque começou a crescer a produção daí? Então, a gente conheceu a Simone, que vende coalhada pra gente até hoje. Até né? hoje? Até hoje. 21 anos? Uhum. Que legal. Sim. E ela vendia no porta a porta, que era a nossa ideia, vender só no porta a porta. Ela vendia suco de laranja, biscoito, doces, várias coisas. Ela tinha uma Fiorino e vendia no porta a porta essas coisas. E você conheceu ela, né? Quando a gente começou a fabricar, nós começamos a vender. Só que aí eu vi que tinha interesse, o pessoal queria, e eu fui procurar uma vendedora. E deu certo que era ela, né? E quando eu conversei, deu certo, ela começou a vender. Aí ela começou a vender 120 coalhadas por semana. Caramba, e vocês vendiam quantas antes? 40. Olha só, hein? Aí eu falei, não, é promissor, né? E já tinha um nome? Nisso. Como é que Não. antes, quando ela começou a vender, ou era tipo... Não, a gente chamava de coalhada da vaquinha, não sabia direito ainda. O rótulo era recortado e colado com dupla face. Vocês faziam 1 a 1? 1 a 1. Vocês dois? Uhum. Que legal. Era bem rustiquinho. Era bem artesanal, né? Vocês 1 a 1 ali. Artesanal. Que legal. Recortava na tesoura. Que legal. Aí a gente foi aprimorando, né? E aí registrou, aí eu fui atrás da papelada, tudo. Como que surgiu daí o nome Borá? Porque daí foi nessa transação aí de 40 para 120 por semana. Peraí, vamos colocar um nome, né? É o nome da fazenda. Esse é o nome da fazenda. Porque quando meu pai comprou essa fazenda, que foi há mais de 70 anos atrás, era mato só e tinha muita abelha lá, dessa espécie Borá.
E ele colocou o nome na fazenda em homenagem às abelhas, porque sempre tinha uma abelha que não pica, ela é inofensiva, amarelinha, de risquinho. É uma abelha good vibe. É isso? E aí ele pôs o nome na fazenda, e a gente começou a pensar, produtos Borá, coalhada Borá, combina, então vamos pôr o nome da fazenda. E a gente pesquisou, colocou. Borá é o nome de uma abelha. Existe a abelha Borá, né? E tem na região, existe no estado de São Paulo uma cidade que chama Borá por causa da abelha também. Sério? É, Não o sabia menor disso. município do estado de São Paulo chama Borá. O menor? O menor. Caramba. Na época que a gente descobriu isso, tinha 800 habitantes. Olha só. É muito legal. E tem uma medida Perto também. de Marília. Mas vocês Chama vendem, Borá? vocês vendem lá? Não. Agora? Não, a gente presenteou uma vez o prefeito de lá com a coalhada Borá, ele ficou contente. A Que gente legal. deu os parabéns pelo nome para ele e ele deu pra gente parabéns também. E aí, quando começou a crescer, porque vocês. Já era muito difícil fazer 40 coalhadas por semana? Ou não? Era tranquilo ainda? Não era tranquilo, assim. Daí o Paulo tempo, começou né? a ensinar uma moça da fazenda Olha só. a fazer. Ele mesmo inventou as máquinas, tipo, precisava colocar na estufa para ela chegar numa determinada temperatura. Aí ele montou uns armários assim de prateleiras com um aquecedor dentro, cortininha. Ele é meio professor Pardal, sabe? Ele adora inventar. Foi criando. Aí ele mesmo que inventou essas coisas, depois ele desenhou a estufa que ele queria e mandou fazer, própria para o nosso negócio. Que não tinha no mercado. Não tinha no mercado. Não, até porque Hoje já um pequeno tem, né? laticínio naquela época, você não tinha equipamento para pequeno laticínio. Tudo que você ia comprar era para 20 mil litros, 10 mil litros, são coisas grandes como as indústrias eram grandes nessa época, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia você tem coisas específicas para pequenos produtores. Né? naquela Hoje é muito época não mais tinha. fácil. Eu acho até legal que a história de vocês conta também essa transição do mercado que teve do Sim. agronegócio Sim. nesses 21 anos, né? Porque Sem dúvida. logo que vocês começaram, teve essa lei Sim. no qual não poderia haver essa comercialização dos produtos perante aos mercados ou alguma indústria, né? E também a dificuldade que vocês tinham para produzir, não numa grande escala como grandes empresas já. Então era bem difícil, a barreira de entrada ali era bem difícil, né? Porque ou era Sim. muito grande ou não fazia, né? Isso. E nós participamos, por exemplo, no começo, a Flávia ainda foi diretora e tudo mais, de uma feira aqui no município. Nós tínhamos uma feira do produtor. Então, nessa época, logicamente, a gente começou e depois muitos outros produtores começaram a tentar produzir hortaliças e tudo mais. Que legal. E a gente ficou durante um bom tempo com a feira aqui, né? Todo dia de manhãzinha levava os produtos no sábado, né? colocava, Todo sábado. tentando fomentar. Onde O que era? barracão do No produtor CEAGESP. era no CEAGESP. E o CEAGESP cedeu o barracão deles Que para legal. a prefeitura. E aí a prefeitura queria fazer alguma coisa lá. E começou uma feira de produtores. Então vinha gente vender tomate, várias verduras, mel, coisas que produziam nas Que legal. chácaras e fazendas aqui em volta. E a Que gente legal. que incentivava bastante isso junto com o Sebrae. A gente fez muito curso no Sebrae, inclusive no comecinho do nosso negócio, eles ajudaram muito a gente. Recomendo para quem quer começar sempre ter uma ajuda Sim, do eles têm Sebrae, material muito porque bom. eles têm muita coisa produtor, boa. E aí a gente tinha essa feira, e todo sábado, 6h30 da manhã, a gente ia lá com os produtos, montei até parquinho para as crianças, levei os brinquedos dos meus filhos, Que legal. escorregador, né? A Uhum. gente punha música e montamos uma feira lá e todo mundo começou a participar, então a gente incentivava esse Existe tipo de ainda essa coisa. feira? Não. Não. Foi acabando, e hoje nós temos as feiras na rua, mas essa do produtor mesmo lá acabou. As feirinhas de rua são bastante populares ainda aqui, né? Sim. É que tem muitas iniciativas legais, assim, que começam às vezes com a população, mas aí começa a ir partindo para o lado político, sabe? Começa a entrar parte política no meio Aí começa a divergir algumas coisas, e né? aí Aí quando vocês começaram a trabalhar com a... Como é que é o nome da moça? Desculpa. Simone. Vocês começaram a aumentar as vendas de vocês. Sim. Como que vocês começaram? Aí você ensinou, né? Começou a fazer um treinamento Sim. e começou ali a desenvolver as suas coisas. Quando que foi ali a virada ali de chave ali de ser um projeto de empresa
para uma realidade, porque até ali vocês ainda trabalhavam, né? Uhum. Quando que virou realidade? Você fala, não, agora a gente tem que tomar a decisão aqui de isso aqui ser uma empresa, ser um negócio mesmo. Quando que foi esse... A gente tem um marco bem característico nessa mudança, né? Porque a gente dava assistência a fazendas, nós tínhamos um escritório, uma empresa que dava assessoria à produção de leite. E isso foi em 98, 97. E a indústria do leite, né, na parte de produção, ficou muito ruim naquela época. E começou a cair, até que a gente teve que realmente estava pensando em fechar a empresa de assessoria. E acabamos fechando. E quando a gente estava fazendo isso, foi justamente o período que as coalhadas começaram a vender. Aí foi onde a Flávia falou, então vamos investir nisso daí, vamos fazer a coalhada mesmo virar, né? E foi interessante, porque foi um momento também até do consumo de marketing, né? Não existia, por exemplo, uma propaganda tão forte com relação ao pequeno produtor. Meio o contrário, você valorizava muito mais a grande indústria, porque parecia que a grande indústria era muito mais higiênica, muito mais limpinha, muito mais produtos muito melhores, né? Uhum. E depois foi se vendo que não era bem isso. E hoje em dia nós temos até mais valorizado produto de né, um produto artesanal, um produto assim, do que às vezes de uma marca muito grande. Com essa lei, a gente viu tudo que a gente tinha que fazer. Então a gente pegou uma casa da fazenda, que era uma casinha de colono, reformou de acordo com essa lei, fez tudo o que tinha que fazer, ficou tudo bonitinho, colocou os equipamentos que ele bolou e mandou fazer. Então a gente colocou 2 pessoas fazendo coalhada lá e começou a produzir. E a nossa ideia, que foi até junto com o pessoal do Sebrae, que também falaram que seria uma ótima ideia a gente fazer isso, era vender só no porta a porta. Então a gente queria achar uma Simone para cada cidade na vizinhança. Então eles ajudaram a gente no sentido de falar, mapeia toda a região, quantos habitantes tem cada cidade, e deram muita informação importante para a gente sobre aquele produto. Por exemplo, a gente, na época... Desculpa, eu vou ter que ir no telefone. Não tem como, sou veterinário aqui, não tem tranquilo. Desculpa. A gente começou a esse trabalho junto com eles, e aí eles determinavam, por exemplo, olha, esse tipo de produto seu vende para classe A, B, 30% da classe C. Então, eles tinham esse tipo de informação para dar para a gente. E aí a gente começou a mapear quanto desse público tem nessas cidades. E com isso a gente foi tentando ter várias vendedoras porta a porta. E no começo era só isso que a gente pretendia ter. Só que não funcionou tão bem isso, porque o pessoal começava a vender e depois a gente entregava uma vez por semana. E era uma coisa fácil de vender. Eles vendiam e recebiam muito dinheiro. E quando a gente entregava a segunda leva na outra semana, muitas pessoas falavam, eu paguei umas contas, eu não tenho tudo para te pagar e tal. Então, o que acontecia? A gente tomou muito calote nessa época. Porque aí a gente ia entregando e entregando, não, tá bom, paga semana que vem. E a gente é muito assim, não tinha um contrato, não tinha uma coisa, sabe? Era uma coisa de boca a boca mesmo, de palavra. Então, a gente foi vendo que era um pouco difícil esse sistema, porque com a Simone aqui, a gente estava aqui na mesma cidade, junto com ela, e fazia acerto todo dia. E com o pessoal fora da cidade, era diferente. Então, muitos acabavam se endividando, e aí, quando estava mais difícil para eles, que a gente não era assim, não, me paga, a gente ia levando. Aí eles falavam, eu não vou mais vender coalhada. E estava devendo aquele tantão para a gente. Aí a gente ficava cobrando e não Foi recebia. Quanto tempo, assim? Olha, porque vocês tentaram, né? A gente tentou. A gente chegou a ter 20 vendedoras porta a porta, em 20 cidades. Aí o Paulo que entregava no Fiat Uno, tudo. Quando foi a nossa virada? Quando veio o OJ, era um supermercado que veio para cá. A dona do OJ comprou nossa coalhada e a amou. Aí ela foi atrás da gente e falou, eu quero ter no supermercado. E até então a gente não sabia, a gente é técnico, sou agrônomo, ele é veterinário, a gente não sabia como lidar com essa coisa da venda, a gente não tinha feito. Hoje a gente já fez muitos cursos de venda, de administração, de como o que é uma gôndola, o que era o ponto de venda, esse relacionamento com o varejo. A gente não tinha essa experiência. Hoje já se ensina muito mais isso também nas faculdades, na nossa época não.
E aí a gente começou a vender para ela no supermercado AJ. E o meu irmão tinha um amigo que foi diretor de marketing da Kellogg's e da Philip Morris. Ele era um bambambam no assunto. Que Nessa legal. época a gente vendia 1.000 coalhadas por mês. Aí ele se propôs, meu irmão falou com ele veio para cá, ficou uma semana com a gente, em reunião todo dia, por 8 horas por dia, falando como que a gente devia desenvolver essa venda, como que fazia para vender no supermercado, com quem que você fala. Fez um projeto para nós. Aí a gente foi ter um projeto mesclado de porta a porta e ponto de venda. E começou a atuar nas duas frentes. E aí que foi o pulo do gato que a gente cresceu. Qual que foi O próprio o... porta a porta cresceu quando a gente colocou no supermercado, porque o nome ficou conhecido daí. A exemplo assim, no formato porta a porta, vocês tinham um vendedor cidade Uhum. e tinha uma precificação. Qual que foi a diferença para o vender no porta a porta e vender em grande escala para o mercado? O porta a porta é bem mais lucrativo, né? Porque você vai vender direto no preço que o consumidor está disposto a pagar e pagava comissão para o vendedor. No supermercado, você tem que vender mais ou menos num valor que eles colocam 45% a 50% em cima do seu preço. Então, a maioria colocava isso. Hoje tem alguns que colocam até mais. Por exemplo, a gente não aumenta o nosso preço, aí de repente você vai lá, o supermercado está colocando 70% em cima do preço. Se Mas você não aumenta, eles aumentam porque algum produto concorrente está mais caro e eles vão aumentando por conta própria. Então, esse relacionamento com os supermercados grandes é bem difícil, assim, para todo pequeno produtor. Todo pequeno produtor sabe que é muito difícil. Vocês partiram de 1.000 coalhadas para... Porque vocês começaram 40, foi para 120, e aí quando vocês tiveram essa oportunidade de negócio junto ao OJ, vocês já vendiam 1.000 coalhadas. Com o mercado... Ah, ele tá voltando. Bora, volta aí. Chega um pouquinho mais próximo, por favor. Vai nascer mais uma bezerra. A gente está falando sobre a parte do OJ. Ela me passou que vocês vendiam 1.000 coalhadas mês quando vocês fizeram a parceria de negócio com o OJ. Uhum. A partir do momento ali que vocês começaram a ir para a grande venda assim, do mercado, para outros mercados até, qual que foi o salto que vocês tiveram? Vocês começaram a vender 10 mil, 20 mil? Como é que foi isso? Aí a gente passou para vender 8, 8, depois 7, 8, depois 10, depois 13 e estamos nesse E aí patamar. começa uma outra experiência que a gente teve também com relação à comercialização, né? Até quando você trabalha, que foi a ideia que ela já falou, vender diretamente porta a porta, né? E quando você vai para um mercado, é totalmente diferente a venda. Aí você passa para o mercado e ele que vai revender. Então, gôndola, ver como você coloca na gôndola. Os mercados normalmente pedem uma bonificação, a comercialização é totalmente diferente. Isso era novo para a gente também. E até para os mercados também. Os mercados não tinham uma certa forma de negociação para trabalhar com produto artesanal, pequeno produtor. Eles até queriam. Nós entramos em todos os mercados que a gente foi praticamente, foi porque os mercados que vieram atrás, procurando, querendo que a gente fosse para vender. Então isso foi bom. Legal. Foi muito o mercado que veio mais atrás da gente do que a gente atrás dos mercados. Hoje vocês estão presentes em quantos mercados? A gente tem 150 pontos de venda na região. Na região em São Paulo, né? Sim. A gente vende em São Paulo nos empórios, Casa Santa Luzia, nos lugares bem tops, assim, Sim. de São Paulo. E 27 municípios? Hoje a gente está indo em 24 municípios. 24 municípios. Mas 80% do volume de venda nosso é em São Paulo. Sim. Na grande São Paulo? Na cidade de São Paulo. Hoje vocês estão focados na expansão em vender ainda como pequenos produtores, assim, em pontos mais estratégicos? Ou vocês já querem partir, exemplo, para uma rede grande que vendem grande volume? O nosso foco sempre foi o seguinte, nem tanto em expansão, né? Acho que a gente, desde que começou, a gente nunca quis ficar a maior empresa disso. Agora, a gente quis sempre ser a melhor coalhada que podia existir. Isso a gente sempre quis.
porque a gente consumia, foco é na qualidade. então a gente sempre focou na qualidade, não só do produto, que é a primeira coisa, mas no atendimento. Né? Sempre que a gente teve um problema com um cliente, nós fizemos sempre questão de ligar para o cliente, falar para ele, bonificar com mais coisas, porque a relação pessoal sempre foi acima da indústria grande, entendeu? Porque a gente sempre foi pequeno e a gente viu o valor que você tem num produto feito com carinho, feito com amor. E isso até as pessoas que colaboram com a gente sempre cobrou isso. Até porque a receita da coalhada está em todo lugar, é fácil de fazer, é milenar, todo mundo conhece, né? O diferencial é o momento, é o que você faz naquela hora, com o carinho que você coloca. Como a nossa mãe fazia papinha para a gente, ou comida para a gente. E a coalhada é uma coisa que eu sempre incentivei. Os meus filhos estão criados hoje e sempre comeram coalhada. Então, quando você alimenta uma criança, e é o que eu falo para os meus funcionários, a sua consciência, a sua dedicação tem que ser muito maior. Então, você vai dar para uma criança que você confia no produto e coloca para ela. Então, a gente sempre se preocupou com o leite, com a produção, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre carregou. Então, a grande indústria, para a gente, é o grande nome. É fazer uma coisa que fica realmente para a pessoa lembrar disso, né? E aí, quando você faz, pelo menos a gente não achou um espaço para ficar muito grande ainda, né? A gente pretende mais diversificar os produtos, né? Que nem agora a gente faz doce de leite, a gente não fazia antes. Doce de leite é uma coisa mais nova. E aí a gente quer desenvolver e fazer mais produtos ao invés de crescer muito na quantidade. E o leite, no meu entender, talvez eu esteja um pouco suspeito para falar pela minha formação de veterinário, pela minha história, né? Mas é um alimento tão nobre que ele aceita até que você fale mal dele, entendeu? Que você use o nome dele para vender outras coisas. Porque dele dá para se fazer muitos produtos. A história de países, por exemplo, enfim, em cima de queijos. E cada região tem um queijo. E ele aceita que cada local faça um queijo diferente, faça um leite diferente, e no fundo é a mesma vaca que produz. E é um animal nobre também, né? Então eu acho que tudo vem uma cadeia que enriquece isso daí. E o Brasil está melhorando muito nesse aspecto agora, né? Tem vários queijos premiados já, né? Que é muito legal. Quando que surgiu essa paixão de vocês? Porque, tipo assim, vocês cresceram, né? Você falou que é a 4ª geração, mas isso veio, vocês acreditam que... Como é que foi isso na infância de vocês? Qual que é a relação afetiva que vocês têm? Bom, a minha infância não teve nada a ver com leite, porque eu sou de São Paulo, e meu pai era médico e a minha família vivia em São Paulo, bem urbana. Mas meu pai tinha essa fazenda desde sempre, desde que eu nasci. E a gente passava férias aqui, e eu adorava ficar na fazenda e tal. E aí, uma certa época, ele contratou um agrônomo para tomar conta da fazenda, que também estudou lá na Exalc e tudo, e meu pai gostava de gado de leite, eu não sei por quê. Ele comprou 20 vacas que ele trouxe da Argentina a primeira vez, importou de gado de leite, foi a primeira ordenha mecânica da região, e meu pai era muito visionário, tudo para ele tinha que ser muito bem feito. Então ele começou esse rebanho e foi tirando leite na fazenda, mas a fazenda era assim. Minha mãe falava para ele, você opera a barriga de gente para dar comida para barriga de bicho, porque só punha dinheiro na fazenda, né? Mas eu fui me apaixonando por aquilo. Aí esse cara, ele era muito legal e ele ensinava quando a gente ia lá no estábulo, ele explicava da curva de lactação e por que dava aquela quantidade de ração. E eu fui achando aquilo muito legal. Aí quando chegou a hora de fazer vestibular, eu fiquei, o que eu vou fazer? Vou fazer agronomia. E fui para essa área do leite. Que legal. E você? Bom, no meu caso, acho que está no sangue já mesmo, né? Como eu já falei, meus avós, minha família toda sempre teve terra, sempre mexeu com agricultura, pecuária. E eu, desde pequeno, quis ser veterinário. Nasci no sítio lá. Tem uma história que eu conto interessante, né? Porque me falaram isso também, né? Quando você nasce, fica um pedacinho do umbigo. Né? Sempre fica. No nenenzinho você corta o umbigo e fica um pedacinho dele aqui, né? E fica durante uns 10 dias, 15 dias, até que você curar o umbigo e sai um pedacinho daquele umbigo. E na minha família tinha a tradição de falar que esse umbigo, quando é jogado em determinado lugar, é onde você tem a direcionamento da criança. E o meu foi jogado dentro do curral, falam lá. E aí me apaixonei pelas vacas. Então eu fui, desde pequeno. Queria ser veterinário, a gente via os animais no sofrimento e tal, e achava que
veterinário era o Deus ali na fazenda, né? E eu fui estudar. Aí, depois que me formei tudo, tinha meu sítio. Aí, quando eu conheci a Flávia, que a gente foi se casar, eu vendi meu sítio, que já tinha ficado dos meus pais, minha mãe, e a gente se juntou para trabalhar com leite. É uma coisa que eu gosto e está no sangue, realmente. Eu acho que... É muito bonito ver vocês contando, que o olho de vocês chega até a brilhar, né? Então é ver que vocês fazem tudo com muita paixão, assim, é muito legal. A gente gosta. Vocês comentaram que vocês têm 2 filhos já, né? Um deles tem um nome muito bonito. Sim. Nossa, parabéns aí pela escolha. Nossa, é o Bruno lá. E isso aí já passou para eles? Ou eles seguiram outras coisas aí agora? Os 2 foram estudar nos Estados Unidos. Um deles já voltou, fez economia e contabilidade. Está trabalhando em São Paulo. O outro faz antropologia e ciências da computação. Tudo a ver. Sim, e ainda está lá, né? Vai para o último ano, vai se formar em maio do ano que vem. Então, eles gostam bastante da fazenda, mas assim, pela natureza, porque é muito bonito lá, é lindo lá. Legal. Então, tem represa e tal, então eles gostam mais por isso, passar férias e tal, mas não são mas muito eu acho que pela genética, pelo sangue, pelo que eu conheço, um dia volta. Eles não são muito chegados nas atividades de fazenda, não. Gente, a gente falou bastante como que foi criado o produto e tem várias coisas aqui que eu achei bem legal que vocês marcaram aqui, que são os benefícios da coalhada, que eu, sinceramente, assim, eu desconhecia. Tem alguma coisa assim que vocês acham que é muito importante a gente falar aqui que as pessoas não conhecem? Porque eu sinceramente, assim, eu não sabia que os produtos de vocês, eu tenho problema com lactose, eu poderia consumir. Então, até quando vocês trouxeram um monte de coisa, eu falei, putz, só vou olhar hoje, né? E não, né? Eu posso consumir, quer dizer que as pessoas que têm problema de intolerância à lactose também podem consumir. Mas eu vi aqui que tem muita coisa interessante. Então, essa parte de fazer bem para o intestino e para a pele, acho que é o que mais todo mundo sabe, né? Porque equilibra a flora intestinal, a coalhada. Então, mas tem uma quantidade, assim, por dia que... Tem, assim, para você comer coalhada, se você comer uma vez, você já vai fazer bem para o seu intestino, para a sua pele. Mas para você poder usufruir de todos esses benefícios que estão escritos aqui, é recomendado comer 3 porções por dia de coalhada. Porque muitos desses benefícios que eu coloquei aqui a mais, eles não são só pertinentes à coalhada, eles são pertinentes ao soro do leite. E o soro do leite tem bastante quantidade na coalhada. Então, para você ingerir uma quantidade de soro suficiente para você usufruir de todos esses benefícios, é recomendado comer 3 porções de coalhada por dia. 3 porções que você diz é tipo 3 colherzinhas que eu comi ali ou porções maiores? Tipo 150 gramas por cada dia. vez. Sabe? Que nem como se fosse um pote de iogurte, 3 por dia seria. Um bolzinho, né? Legal. Principalmente esses benefícios aqui que são provenientes das proteínas do soro, que aqui, protege contra a hipertensão, formação de placa de gordura, tem funções anticancerígenas, antioxidantes, antiviróticas, anti-inflamatórias. Já foi feita uma pesquisa, isso é comprovado cientificamente, tudo isso veio de revista científica, tá? Que o soro do leite, ele tem peptídeos nele que estimulam a produção no hormônio da saciedade, então ajuda a emagrecer também, porque a pessoa come a coalhada e ela se sente sem fome. Além disso, a coalhada não tem muita caloria e é pouco glicêmica, então também é um produto bem usado em dieta. Cria massa muscular, porque tem muita proteína de alto valor biológico, então os aminoácidos dessas proteínas são super importantes na formação de músculo. Tem bastante cálcio e fósforo para desenvolvimento dos ossos, mas também tem peptídeos que aceleram a proliferação das células formadoras de osso. Então é importante para a criança e para o idoso, legal, porque acontece tudo isso. Então o soro do leite, além das propriedades da coalhada em si, ele é muito importante. Tanto quanto mais eu fui estudando sobre a coalhada,
quando eu ia comer coalhada, eu sempre tirava aquele sorinho, né? Eu jogava assim na pia para pegar só a parte durinha da coalhada. Aí hoje em dia eu falo, não vou tirar isso de jeito nenhum. Aqui não porque mistura? eu misturo e como tudo. Aí, ó. Lá nos Estados Unidos, eles estavam até lançando uma campanha para empacotar, que nem fazia o Yakult, assim, colocar soro de coalhada ou soro de leite nesses potinhos, fazer uma campanha para o pessoal ingerir, porque faz muito bem para a saúde. Existe, eu não sei se hoje ainda é, mas durante o período quando a gente pesquisou, a longevidade na costa do Mediterrâneo, né, é uma das maiores que tem no mundo. As pessoas mais longevas, acho que Japão e lá na região. E a dieta deles inclui coalhada. Então, não sei se fica a dica aí, né, para quem quiser observar, quem viveu bastante, o que ele estava consumindo. Eles estavam atrelando a 3 produtos, né? Azeite de oliva, azeitona e coalhada. Todos os povos que consomem bastante esses 3 produtos. Azeite de oliva, azeitona e coalhada. São povos que vivem mais. O azeite eu já como bastante. É interessante, pelo menos eu tenho uma teoria com relação à alimentação, né? A alimentação tem que ir muito do gosto. Eu acredito muito no que você tem vontade, é o que você precisa. Principalmente se você consegue manter um foco no seu gosto mesmo, e não no que estão falando para você consumir, entendeu? Se você olhar um produto e está com vontade, normalmente você precisa daquele nutriente, daquele produto. Não, vocês que querem comer muito fast food, tá? Viu? Mas eu não sei se tudo isso é muito novidade para mim, mas quando vocês conversam com as pessoas sobre as coalhadas, as pessoas também ficam impressionadas com os benefícios, ou só eu que estou desinformado? Ficam impressionadas. Assim, muita gente sabe, as pessoas árabes principalmente, né, de descendência árabe, todo mundo sabe. A minha avó falava, coalhada faz muito bem. Meu pai comia coalhada e eu não gostava. E meu pai é filho de libanês, né? E ele comia todo dia. Eu falava, nossa, esse negócio azedo, aliás, não gosto. É um produto característico que a gente, desde que a gente começou, tá lá, né? Mas normalmente quem fala para consumir são os mais velhos. As avós, as tias, são elas que falam, não, come que é bom, come que é bom. Os médicos super recomendam para quem tem câncer de estômago, qualquer problema assim relativo à digestão, todo médico manda consumir coalhada. Bom saber. Eu tenho refluxo. Então. Por conta porque eu fiquei muito tempo sem saber que eu tinha intolerância à lactose, muito tempo comendo as coisas, então fiquei bastante também mal. Tô bastante impressionado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês contaram praticamente a história completa de vocês, né? Como surgiu, o nome, os benefícios. Mas eu acho que seria interessante vocês falarem, eu acho que uma fase, vamos colocar bem entre aspas aí, ruim, que eu queria entender como é que vocês, que agora vocês estão crescendo, vocês estão fazendo uma fábrica nova, mas como é que foi a época da pandemia para vocês? Foi bem ruim. Como que vocês fizeram aí para manter, como é que foi o mercado de vocês? Como é que vocês se mantiveram nesses quase 2 anos aí, né? A gente teve várias fases difíceis, assim, antes da pandemia já tivemos a crise que teve antes, né, 2014, que foi bem difícil para todo mundo, aquela crise que teve, e a gente sempre foi muito positivo, isso é uma característica nossa, assim, a gente não se abate muito fácil, então a gente vende o carro, vende coisas, faz de tudo para manter o negócio, para manter os colaboradores, a gente nunca demitiu nenhuma pessoa por razão de, tá difícil, vamos demitir. Já teve gente que a gente teve que demitir, mas falta de capacidade ou de não se incluir dentro do nosso perfil, da cultura da empresa. Na pandemia, especificamente, a gente entrega mais ou menos 50% da nossa produção para restaurantes. E aí os restaurantes fecharam do dia para a noite. Então, a gente ficou sem entregar e sem receber nada por vários meses, né? Assim, metade do nosso faturamento. Aí a gente optou pela redução do governo de horas e tudo, mas como os supermercados mantiveram abertos, a gente não fechou nem um dia nossa empresa.
só diminuiu as horas, começou a trabalhar, pediu a colaboração de todo mundo, botou alguns de férias e tal. E aí a gente foi tocando como deu. A gente se endividou, depois quando tudo melhorou, a gente foi pagando devagarzinho as contas atrasadas. Teve que negociar com muita gente, aluguel, esse tipo de coisa, uma nossos coisa só lembrando também, né? fornecedores. Os nossos motoristas, principalmente, porque naquele começo de pandemia, sem ninguém saber o que tinha, né? Alguém tinha que se arriscar, né? E todos eles colaboraram, entenderam e foram, botando máscara, se cuidando e tudo mais, e continuaram fazendo as entregas, né? E assim, logicamente, o pessoal na fábrica produzindo também, todo mundo se cuidando, mas, né? Mas o volume era pequeno também, então não era muito. Qual que foi, vocês, tipo assim, vocês tiveram que fazer uma reestratégia ali dentro do... Vocês fizeram um plano de negócio ali? Ou tipo, vamos ficar aqui no stand-by e ver o que dá? Qual que foi as atitudes que vocês tiveram ali? Porque, bom, só para responder com relação à minha área, que é a produção, né? Quando você tem uma produção com os animais, por exemplo, você não tem a opção de parar, né? O seu negócio, a vaca continua comendo todo dia, bebendo, tem que alimentar, dando tem leite. que tratar, o leite tem que ser tirado, o leite tem que ir para algum lugar, né? Então você tem uma certa cadeia que não te dá a opção de falar assim, vou desligar hoje e voltar daqui uma semana, né? Então, aí que entra a criatividade, você tem que achar um caminho sempre. Qual que foi o caminho de você? Diminuir a produção, né? Focar nos colaboradores que eles estão junto com a gente, então aquele cara vai colocar o alimento, aquele cara vai ajudar, diminui a quantidade e a gente também estava e vai em frente. Um grupo de pequenos produtores daqui da cidade, a gente fazia parte desse grupo, e alguém do grupo precisava, a gente estava combinando no grupo de todo mundo juntar os produtos e começar a entregar cestas na cidade. E no nosso caso, como a gente já tinha uma estrutura maior, já tinha entrega, já tinha os carros, a gente ia pôr uma moto e uma pessoa para ficar vendendo, que é a Simone, a nossa vendedora, ela ficou em casa. Ela estava com medo e a gente não obrigou ninguém a passar pelo medo, né? Nossos motoristas se prontificaram a fazer a entrega, porque senão a gente ia ter que pensar num outro jeito. Mas ela ficou um tempo em casa, então a gente falou, nós vamos contratar um mototáxi. Justo ela ainda, né? Outra pessoa para estar entregando para as pessoas a coalhada. E a gente montou um esqueminha lá no escritório, e aí eu me prontifiquei a pegar produto de todo mundo. Então, comecei a pegar produto de todos os pequenos produtores daqui, que fazem parte dos pequenos produtores. Na época eram mais ou menos uns 15, e entregavam os produtos lá, e a gente entregava nas casas. E aí isso foi surgindo um segundo negócio. Porque quando a pandemia foi melhorando e tudo isso, eles quiseram continuar entregando para a gente, aí eu comecei a comprar esses produtos e revender, e fiz isso por um tempo. Hoje você não faz mais isso? Hoje não, porque assim, quando tudo foi voltando ao normal, essa era uma parte que dava bastante trabalho, porque você tinha que ter o estoque dessas pessoas, vários produtos diferentes, e o nosso produto nosso negócio é muito verticalizado, porque a gente planta o milho, alimenta a vaca, tira o leite, produz, entrega e vende, né? Vende e entrega. Hoje, todo o processo, vocês, vamos dizer assim, vocês fazem e produzem. Então, Isso. o que o animal come, vocês produzem, o animal é de vocês. Todo leite é nosso. A gente produz animal também. Existe a seleção. O custo de vocês se manteve ali. Sim. Então, tipo, vocês não conseguiram baixar o custo. Não, e na pandemia aumentou pra caramba, porque a ração... Os insumos aumentaram. A ração de vaca triplicou a ração. E o preço do leite na época continuou o mesmo, né? E mesmo vocês não porque conseguiram... a gente compra o leite pra fábrica, da gente mesmo, né? E aí vocês não conseguiam repassar isso. Não. Qual que foi a estratégia para quebrar essa curva para vocês não entrarem... Queimar a reserva. Você tem que vender o que você tem, você tem que fazer dívida, você tem que aguentar. A gente fez isso, a gente vendeu nosso carro, a gente vendeu um pouco de vaca para diminuir nossa produção. Então a gente vendeu uma parte do nosso rebanho. Porque a vaca, não sei, agora é uma pergunta de pessoa que é totalmente leiga, mas se você tem uma produção, sei lá, X no mês, se aquilo não, se ela não tem como, se você começa a diminuir muito a produção dela, ou isso faz mal para a saúde do animal, né? Na verdade, ela perde um ano, né? O ciclo da vaca, você tem que pensar desde a prenhez, quando uma vaca emprenha, né? Que ela fica
grávida, no caso, né? Ela fica dando leite pelo menos mais 7 meses, mesmo estando grávida. Aí ela para de dar leite, fica 2 meses, que a gente fala seca, sem produzir leite, fica de férias, descansando lá. Você tem que ter as condições para que ela fique bem, desde alimentação, conforto e tudo mais, e aí ela pare. Então, quando essa vaca pare, ela começa a produzir o leite, e ela vai ficar 10 meses dando esse leite. Se você tem uma interrupção nesse período, ou diminui a alimentação, ou faz o que a gente fez, tentar diminuir, você perde aquela produção que ela ia dar naquele ano, entendeu? Então você vai parar com aquilo ali, se ela tiver que secar, vai secar, e vai esperar a prenhez. Então você tem um ciclo anual praticamente. A melhor solução era vender mesmo, né? A gente Para manter vendeu as outras, uma né? parte do nosso rebanho para manter a produção das outras, porque você quebra a produção também, quando você quer produzir mais, se for na mesma lactação da vaca, ela não consegue voltar para o que ela estava. A vaca tem uma curva de lactação que a gente chama, que ela é assim. Então ela tem um pico no 3º mês, mais ou menos, de produção, depois ela vai caindo um pouquinho até chegar no fim. Mais ou menos semelhante aos humanos, né? E se você dá a alimentação que ela pode para o potencial genético dela, ela vai ter essa curva. Se você der uma alimentação mais fraca para ela não produzir tudo que ela pode produzir, depois você quer aumentar, você não consegue, porque aí você já começou uma curva mais para baixo aqui, ela vai seguir esse padrão. O ápice da pandemia, vamos dizer assim, de ruim, foi quando vocês venderam a parte, tiveram que baixar o custo de vocês e repor o caixa, né? Quanto tempo demorou para começar a voltar, a ter a produção, aumentar, vocês conseguirem ter mais vazão de produto? Tá voltando ainda. Ainda tá voltando, tá não tá igual antes. 2020 foi bem ruim, né? Daí 2021, mais ou menos de abril para frente, já começou a melhorar. E agora a gente está próximo de retomar o que era antes. O que era antes da pandemia. O custo de vocês, comparado o pré-pandemia, vamos dizer assim, aumentou muito também? Aumentou bastante. 40%. Pelo menos agora deu uma diminuída, mas a soja aumentou, o milho aumentou, o combustível também estava alto pra caramba, depois agora caiu, mas sempre teve altos potes, foi uma coisa que aumentou demais. O que eu percebi, assim, quando eu conversei aqui com pessoas que trabalham com tudo que... Eu não sei de onde que veio de vocês, mas tudo que é plástico, que nem eu conversei com a Adriana, que é da Art Farm, ela falou que os insumos deles, que eram coisas assim, subiu muito, muito. Então, isso afeta no preço. E a gente usava também os materiais que, no caso, luva, máscara, touca, tudo isso a gente usa na produção. E todo mundo passou pela dificuldade, e nem pra gente não tinha, né? Sumiu tudo isso do mercado. Máscara, nossa. Máscara, não tinha como, então... Agora vocês estão numa fase que vocês estão construindo uma nova fábrica para atender essa produção de novos produtos, é isso? Isso, porque a nossa tá pequena, assim, para o que a gente está fazendo, né? E também já tá velhinha aquela fábrica. Então, por mais que a gente vá mantendo, as construções ali da fazenda são antigas, tal, não dá para você só ir reformando. Então, a gente optou por fazer uma fábrica que não é uma adaptação, como é essa. E aí a gente já tinha começado essa fábrica antes da pandemia. Então, isso também foi um baque para nós, porque do dia para a noite o material de construção triplicou, né? Deu um boom no material de construção. A gente tinha orçado o telhado dessa fábrica, hoje ela está na altura do telhado. Ia ficar, sei lá, 50 mil. Quando a gente chegou na altura do telhado, estava 175. Aí eu falei, e agora? Aí a gente teve que parar, ficou parada um tempo. Agora que tudo está voltando ao normal, a gente vai retomar essa construção devagar. Que legal. Eu não vou poder falar o nome da empresa, mas eu acompanhei uma empresa nesse tempo que está em construção também. E a gente viu, assim, números também, coisas que foram triplicando, assim, na história dessa empresa. E vocês também compartilharam aqui. As empresas sentiram muito, né? É muito interessante ver como o mercado num todo tem esse reflexo, né? Gente, eu acho que a gente falou
muito sobre a Borá. Eu tenho muito a agradecer. Eu fiquei muito feliz de Obrigado. finalmente, né, dar certo. A gente já tentou gravar esse foi podcast remarcado várias durante esse vezes. ano aí, Verdade. inúmeras vezes. A gente grava aqui para quem nunca veio aqui no Manacá, é uma área externa. Então, se tá chovendo, se tá ventando muito, a gente não grava. Infelizmente, nas outras oportunidades que a gente tinha marcado, Não deu certo. sempre choveu, sempre ventou, esfriou Isso. muito. Então, quero agradecer pela disposição de vocês, pararem o dia de vocês para vir aqui, para compartilhar a história de vocês. Então, só tenho a agradecer mesmo pela inspiração que muitas pessoas vão ouvir a história de vocês. Pequenos produtores também que estão, às vezes, passando por alguma dificuldade, e ver a história de vocês que já estão há muito tempo no mercado e desbravaram aí, né, muito isso daí. Então, só tenho a agradecer. Se vocês quiserem deixar um recado final aí para quem não conhece vocês ou quem já conheceu um pouquinho mais, por favor. A gente que agradece, antes de mais nada, você, né, por ter convidado a gente para vir aqui, que a gente gosta de compartilhar a nossa história e foi muito legal esse bate-papo com você também. Então, eu que agradeço muito de você ter chamado a gente para vir. E meu recado é assim, eu acho que todo mundo deveria correr atrás daquilo que gosta e que tem paixão, porque parece que quando você sabe aquilo que você quer, a parte lá de cima vai dando um jeitinho. Então, você vai conseguindo que as coisas vão acontecendo, né? Você tem que trabalhar bastante, se esforçar, mas tudo vai acontecendo e vai dando um jeito. E a gente passou bastante dificuldades, mas todas elas a gente sente que valeu a pena. Hoje, quando a gente olha para a nossa história, a gente sempre fala, valeu a pena a gente bater o pé e ir atrás do que a gente queria. Até morar na fazenda, que é uma coisa que no começo minha família toda tá louca com essa idade, vai morar lá, ficar lá enrustida sozinha, não vai mais conseguir conversar com ninguém. E eu vejo que tudo foi indo para a gente estar aqui hoje, e a gente é super feliz na nossa vida. Então, com todos os percalços, a gente gosta do que a gente faz, né? Sem dúvida. Tem um ditado que diz que os grandes navegadores devem ao mérito e à honra às grandes tempestades, porque não tem mérito nenhum em não vencer nada, certo? Então, acho que tem que dar o crédito às dificuldades também, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer a você por a gente estar aqui hoje, né, falando. Desculpe ter interrompido no meio para atender o telefone da fazenda lá, mas, né? E eu gostaria de dizer a quem está ouvindo, aos pequenos, que realmente de pequeno não tem nada, entendeu? Os problemas são sempre grandes, porque você tem que ter a força para lutar mesmo e correr atrás do que gosta. É o que a gente sempre tentou falar, e principalmente nessa área de leite, eu sou o maior incentivador a todo aquele que queira produzir alguma coisa. O leite tem uma característica tão nata dele de produzir tudo, né? O leite, quando ele estraga, ele fica bom. É um produto tão nobre nesse sentido. Mas obrigado a você e ao seu programa e tudo mais que muita gente valoriza. Obrigado. É muito legal que a gastronomia é uma coisa mágica, né? Porque transforma um produto que teoricamente estragou, né? Vamos dizer assim, né? De uma forma bem leiga de falar, e a culinária tem esse poder mágico, né? Sim. Então, gente, muito obrigado. Deixa o Instagram da Borá pra galera conhecer. O Instagram. Só falando uma coisinha, posso falar uma propagandinha aqui só? Né? Não, é com relação ao nosso doce de leite, né? O nosso doce de leite, ele é o primeiro doce de leite, pelo menos eu não conheço nenhum outro, que é gelado, né? A gente teve essa ideia para diferenciar, realmente. Diferenciar e ter uma quantidade muito pequena de açúcar, certo? Obrigado. Aí esse é um livro de receita nosso. Olha só. Receitas Borá. O Instagram de vocês é @produtosborá. Tá. Vai aparecer aqui, @produtosborá. Pra galera que queira comprar os produtos Borá, no mercado mais próximo, né? É isso, né? Isso, a gente vende em vários supermercados. Confianças todos da região. Já o Serve, todos da região também. E tem no nosso site, tem toda a lista de pontos que a gente vende. Então, ó, vai aparecer aqui o Instagram da Borá, o site da Borá, e fica o convite para vocês conhecerem mais os produtos deles. E quero fazer um convite a vocês. Todos os nossos programas que estão completos estão no nosso YouTube, no Spotify. Quero agradecer
muito a HCred, que é o nosso patrocinador e parceiro aqui no Dream Podcast. Para você que está motivado de ouvir essa história, quer abrir seu negócio, já tem uma empresa HCred, tem inúmeras linhas de crédito que vai ajudar você na sua empresa. Então, conheça a HCred. Aqui em Avaré vai aparecer informações aqui sobre a HCred. Gente, se inscreva no nosso canal. É uma forma de você apoiar nosso podcast. Nosso podcast no Instagram é DreamPDC, DreamPDC ou Dream Podcast no Spotify. E o convite final para você, siga o meu perfil, o Bruno Loureiro. E também quero convidar todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, ou você que é empresário que quer produzir um podcast, fica o convite para vocês conhecerem o Instagram da Cena BR, vai aparecer aqui ou aqui, não sei, vai aparecer na tela, deve aparecer na tela. Cena BR, sigam também, fica o convite para vocês conhecerem essa produtora audiovisual para podcasts, vídeos institucionais, palavra bem difícil de falar, hein? Vídeos institucionais, casamentos, etc. Então, fica aí o convite para vocês. Entrem lá e até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Okay.